bem-vindo a mais um episódio do Durma Com Essa podcast. Um podcast que fala sobre sono, sobre saúde e qualidade de vida. Eu sou Guilherme Brassanini. E eu sou Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa. Vamos falar sobre sono, exercício físico e nutrição. E hoje a gente tem dois convidados sensacionais, Gui. Pessoas do peito que eu respeito muito. A gente trouxe aqui, eu vou apresentar para vocês. A gente tem o Rafael Genário, ele é nutricionista pela Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Ele também é pós-graduado em emagrecimento e metabolismo pela Uniguaçu, pesquisador em neurociências, cronobiologia, sono e nutrição e faz seu doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, Rafael. Obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, eu que agradeço pelo convite, Jorge, Guilherme, é um prazer estar aqui ao lado da Sara, minha grande amiga, e bora bater um papo bem bacana aí sobre sono. E falando na Sara, agora eu vou falar quem é essa pessoa super especial, essa profissional que admiro muito e amiga pessoal, né? Então a Sara, ela é profissional de educação física, formada pela Unifesp, ela fez seu mestrado também na Unifesp, fez seu doutorado lá pelo Instituto do Coração de Faculdade de Medicina da USP, atualmente faz seu pós-doutorado em Ciências pelo Instituto do Coração, também da Faculdade de Medicina da USP. Ela é membro do Comitê de Educação Física da Associação Brasileira do Sono e pesquisadora científica da empresa Biologix. Sara, obrigado mesmo por estar aqui com a gente, viu? Eu quem agradeço a lembrança do meu nome, o convite. É uma honra estar aqui ao lado de vocês, profissionais singulares, e o qual eu admiro muito. Muito obrigada. Vamos começar então, que a gente tem muito bate-papo hoje, né, Gui? Muito, e um currículo de peso aqui, hein, Jorge? Não é? É só para ver o que tá vindo aí nesse nosso podcast. Se preparem, né? gente, se preparem. Bom, gente, então assim, a gente sabe que vocês são grandes pesquisadores do sono, né? E a gente tá falando aí que sono ele tem relação com tudo, né? Relação com todos os aspectos da nossa vida, nutrição, exercício físico. E a gente sabe que o sono é uma espécie de construção que a gente faz desde quando a gente levanta até quando a gente deita novamente, né? Aí eu queria saber de vocês como que, por exemplo, a nutrição ou uma alimentação saudável e o exercício físico, Sara, podem influenciar no sono. Então, Rafael, o que você pode falar sobre isso pra gente? Show, perfeito. E Jorge, uma coisa que a gente vê nos diversos livros, inclusive o Matthew Walker fala muito sobre isso, que não tem como, né, separar a nutrição do sono ou a nutrição do exercício, o exercício do sono e etc. São pilares fundamentais quando a gente pensa em saúde, em bem-estar, em longevidade, enfim, tudo que a gente almeja para uma vida melhor. E quando a gente traz o sono, a relação de sono e nutrição, tem uma relação bidirecional que a gente vai conversar, inclusive, ao longo do nosso podcast, né? Que tanto o sono influencia na nutrição, mas a nutrição influencia no sono. Eu não quero trazer nenhum spoiler, porque a gente vai falar sobre isso, mas o mais importante quando a gente pensa em nutrição e a relação da importância do sono é se alimentar bem, é ter uma alimentação baseada principalmente em alimentos minimamente processados, in natura, com baixo consumo de alimentos ultraprocessados. E quando a gente pensa em sono, por ser um comportamento muito complexo, estar nutrido com bons nutrientes é fundamental para que ele aconteça, principalmente porque a gente tem uma gama de neurotransmissores, de reações enzimáticas, produções hormonais que precisam de bons nutrientes para acontecerem. Olha que interessante, né? Então, assim, a gente quando pensa na saúde, né, a gente já está enxergando aí que esse tripé funciona muito bem, tem que funcionar junto, né? Exatamente. Uma alimentação saudável, o sono saudável e, Sara, e o exercício, né? Com certeza. Existe até uma máxima que diz comer, treinar, dormir e repetir. Ou seja, né, a gente precisa se alimentar, a gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa dormir. Isso precisa ser feito aí ao longo da vida, de uma forma crônica, regular. Reiterando o que o Rafael disse, é impossível separar o exercício físico do sono, da nutrição. Então, são 3 pilares importantíssimos, né? Não tem como a gente focar somente no exercício físico, né? Porque, de fato, a gente não vai alcançar bons resultados. O mesmo vale para o sono, o mesmo vale para a nutrição, né? Assim como o sono se relaciona bidirecionalmente com a nutrição, o sono, de fato, ele se relaciona de forma bidirecional com quase tudo, com quase todos os sistemas e funções, né? Então, o sono afeta o sistema cardiovascular afeta o sono. Então, o mesmo vale para o exercício físico, né? A gente sabe que
o exercício físico bem prescrito, periodizado, realizado no momento adequado, conforme também a individualidade de cada um, ele vai afetar tanto diretamente o sono, então sua arquitetura, sua quantidade, assim como indiretamente. Então a gente sabe que o exercício físico ele é uma ferramenta não farmacológica, capaz de atuar em diferentes sistemas e que indiretamente vai melhorar o sono. Então, o exercício físico é um importante ansiolítico, por exemplo. Isso facilita o sono. Ele é um importante sincronizador dos nossos ritmos circadianos, assim como a alimentação também. Então, é uma interação, uma relação estritamente intensa e significativa, e não tem como a gente focar somente em um desses pilares. A gente precisa ter um olhar integral quando a gente fala de sono. Sim, a gente está falando aqui no tripé, né? Mas eu sempre falo e brinco nas minhas aulas que existe um quarteto, que a gente não tem um representante aqui, que é a saúde mental. Porra. Então, assim, o exercício, a nutrição, o sono e a saúde mental. E puxando sardinha para o nosso lado, eu falo que o sono é o grande maestro. Exato. Porque se você não dorme bem, você não consegue exercer nenhuma outra função de uma forma necessária. Até porque o metabolismo durante o sono, da questão dos nutrientes, da nossa recuperação física, ocorre nesse processo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho na área de vocês, qual a importância do sono no metabolismo? Ladies first. Bom, eu costumo dizer que para a gente entender a importância do sono em todas as funções, basta ficar uma noite sem dormir ou restringir o tempo de sono. Então, a medida da importância do sono, ela é dada pela medida da falta do sono. Então, a gente começou a entender a importância do sono quando os estudos que vieram ali fazendo uma perturbação no sono, então protocolos de privação, protocolos de restrição, começaram a observar esse impacto, então, aí na saúde metabólica, saúde cardiovascular, neurocognitiva, enfim. E a gente sabe que o metabolismo, ele exibe também uma ritmicidade circadiana, né? Então, a gente tem aí o ciclo claro e escuro, e nós somos seres programados para também estar acordados durante a manhã e dormir durante a noite. Então, o nosso ciclo sono-vigília acompanha esse ciclo claro e escuro da Terra. Então, nós temos funções ali acontecendo basicamente no período do dia, né, com grande, vamos dizer assim, significância e que tende a reduzir no período da noite e vice-versa, né? Então, quando a gente pensa em termos de metabolismo, a gente sabe que o sistema endócrino, ele tem aí comportamentos muito marcados em relação à vigília e sono. Então, o cortisol tende a aumentar no período da manhã e reduzir no período da noite, né, atingindo ali um mínimo em torno da meia-noite, e aí próximo ao amanhecer ele tende a aumentar. A gente sabe que existem hormônios que também são liberados aí com grande significância no sono N3, que é o hormônio do crescimento do GH, testosterona mais para o final da noite do sono REM, a gente tem prolactina, enfim, existem aí inúmeros hormônios que têm esse funcionamento ao longo das 24 horas, né? E uma vez que esse sono ele é interrompido, a gente vai alterar esse perfil, né? E o mesmo vale aí tanto para o metabolismo glicídico, metabolismo lipídico, para a regulação da fome e saciedade, que o Rafael provavelmente também vai comentar sobre isso, que o quanto ficar sem dormir impacta também na nossa fome, no nosso desejo de procurar alimentos mais palatáveis. Além disso, né, a gente tem citocinas que também têm um perfil ali que tende a aumentar durante a noite, citocinas pró-inflamatórias, e durante a manhã citocinas anti-inflamatórias. Então, qualquer prejuízo no sono, ele vai afetar esse padrão normal no nosso metabolismo. Perfeito. E como o Guilherme falou, a gente pode trazer para entender melhor essa relação de sono e metabolismo, que o sono é o nosso maestro. Se ele está ditando notas erradas, ali a orquestra de alguma forma não vai funcionar e não vai ter uma sintonia, não vai ter uma sinergia. E com o metabolismo, como a Sara já introduziu muito bem, ele também é coordenado minuciosamente pelo sono. Tanto que a gente percebe que pessoas que têm um processo de privação de sono ou restrição de sono ou algum problema de sono não tratado aumentam consideravelmente para inúmeras doenças metabólicas, em especial o diabetes. Se não me engano, a privação de sono, por exemplo, é uma das doenças, é uma das condições que mais aumenta o risco para o diabetes atualmente. Né? E a gente percebe isso, a gente pega estudos muito bons, bem desenhados, que poucos dias, né, não precisam meses, anos, poucos dias. A gente tem clássicos e estudos com 5 dias, por exemplo, 5 noites, né, mal dormidas, já são suficientes para trazer condições metabólicas semelhantes de um paciente com pré-diabetes, por exemplo. Né? A gente percebe, inclusive, se a gente dormiu mal nessa última noite, hoje, por exemplo, o nosso metabolismo de carboidrato, a nossa tolerância à glicose, ela já
é prejudicada. Uma noite mal dormida. Imaginem, então, por exemplo, uma pessoa que dorme por meses, por anos, né, dorme mal e não tem ali realmente a busca por um profissional para fazer um tratamento. Então, quando a gente fala de sono e metabolismo, a gente tem uma preocupação muito importante, visto principalmente os dados atuais, né, de problemáticas de sono. Que interessante isso que você está falando, né? Porque a gente não prioriza o sono, nós não somos, na verdade, informados, né, sobre a importância do sono. E eu estou falando disso, inclusive, de profissionais da saúde, Exatamente. né? Então a gente vê, é muito comum, por exemplo, você abrir um stories no Instagram de alguém que estava meia-noite treinando, né? E está muito preocupado que o treino precisa acontecer, ótimo, importante a dedicação, tudo, mas já isso depõe um pouco, dizer, será que essa pessoa está entendendo todo o processo do mecanismo do sono e quanto isso vai trazer uma resposta positiva? E aí, pegando nesse gancho, eu vou lançar uma pergunta para vocês que eu acho que o nosso público vai se interessar muito, né? Que é sobre emagrecimento. Então, todo mundo aí está pensando no verão já, quando vai vir, né? Então, enfim. Mas o que vocês têm a dizer sobre essa questão, como o sono pode ser um aliado importante nesse emagrecimento, né? Porque a gente fica ali focando, às vezes faz uma dieta restritiva, vocês podem falar muito melhor do que eu sobre isso, tá ali treinando, mas assim, e o sono? Perfeito, Jorge. Como a gente já falou, e o Guilherme pontuou muito bem, o sono é como se fosse um maestro da orquestra. E se esse maestro ele tá meio perdido, ali meio bagunçado, possivelmente a orquestra não vai funcionar muito bem. E isso também vale para nosso controle de fome e saciedade, para o nosso metabolismo. Quando a gente pensa em emagrecimento, dormir bem é inegociável. A gente percebe, por exemplo, inúmeros estudos, desde os estudos da Eve Van Cauter, lá no comecinho dos anos 2000, mostrando que há uma relação importante de sono e obesidade, mas também quando a gente pensa em emagrecimento, dormir mal prejudica não somente a quantidade desse emagrecimento, Jorge, mas também a qualidade dele. Por quê? Pelo que a gente percebe em inúmeros estudos na ciência, dormir mal promove um cenário mais catabólico, principalmente pela diminuição de alguns hormônios, algumas moléculas anabólicas, como também pelo aumento de algumas moléculas com perfil catabólico. Então, quando a gente pensa no emagrecimento, então uma pessoa que está comendo menos do que ela gasta, ali a restrição calórica, dormir mal vai fazer com que ela tenha uma perda menor de peso, mas também uma perda pior de peso, de emagrecimento, né? Por quê? Porque ela possivelmente vai ter uma maior tendência de perder mais massa muscular com uma menor tendência de perder gordura. Então, vamos usar um exemplo bem ilustrativo aqui. Se a gente pegar 100 pessoas vão fazer um processo de emagrecimento. 50 estarão dormindo bem, 50 estarão dormindo mal. Possivelmente as 50 pessoas ali que estão dormindo bem vão ter uma perda legal ali de gordura. A nossa ideia é principalmente não perder massa muscular nessa área, ter uma manutenção da massa muscular. Perfeito. Agora, o que a gente percebe nos estudos? Aquele grupo que está dormindo mal, primeiro, possivelmente ele vai ter uma perda menor de peso, de uma magnitude, né? Mas também uma perda menor de gordura com uma maior perda de massa muscular, ou seja, um emagrecimento não tão interessante. E isso é muito demonstrado, já bem consolidado pela literatura, que possivelmente esse grupo que dormiu mal, ele possivelmente teve menor adesão à dieta ao longo do programa. Porque dormir mal aumenta nossos hormônios de fome, diminui nossos hormônios de saciedade, além de alterar algumas áreas cerebrais de recompensa alimentar. Então, muitas vezes, aquela pessoa vai ficar mais tendenciosa a buscar alimentos palatáveis que comumente são ricos em calorias, tendo, assim, um valor nutricional menor na alimentação. Então, quando a gente fala de sono e emagrecimento, essa relação aí é inegociável. Então, dormir bem para emagrecer de uma forma eficiente e sustentável é muito importante. Perfeito. E colaborando essa colocação incrível do Rafael, né? Nós sabemos que o sono ele tem um impacto assim, importantíssimo no músculo esquelético, né? Então, quando a gente fala de emagrecimento, né, não é só a perda da massa gorda, como o Rafael falou, mas a manutenção da massa magra, né? Então, a gente sabe que o músculo esquelético, ele vai muito além daquele tecido plástico, que tem uma função estrutural, de proteção do esqueleto. Hoje, a gente sabe que o músculo, ele pode ser considerado uma glândula. Então, ele sintetiza e secreta hormônios que atuam em diversos tecidos, citocinas que são conhecidos como miocinas, né? E para o músculo ter esse funcionamento, ele precisa de um ambiente hormonal adequado também. Então, quando a gente observa, então, protocolos de privação de sono, então, o sujeito não dorme
dormiu por uma noite. Então, um médico que está em algum plantão, outro profissional da saúde, a gente já observa impactos assim relevantes em concentrações de cortisol e testosterona, onde o cortisol, então, está muito aumentado em detrimento da redução da testosterona. Protocolos de restrição de sono, né, 5 dias dormindo ali 5 horas por noite, a gente já tem alteração também desse hormônio catabólico, que é o cortisol, e redução de testosterona, que é um hormônio anabólico que está envolvido também nesse processo de síntese proteica, né? Assim como o IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina, que também é liberado pela musculatura e que também tem essa atuação nos processos de síntese proteica. Então, o que a gente observa é que a falta de sono, ela tem um impacto muito importante nesse cenário hormonal, né? Esse desbalanço entre hormônios catabólicos e anabólicos, e isso contribui para a ativação, então, de vias de degradação proteica e redução das vias de síntese. Então, a gente observa ali um cenário de atrofia muscular, né? Isso foi observado predominantemente em modelos animais de rato. Quando a gente faz a translação para o ser humano, a gente não observou tanta alteração em tamanho de musculatura, mas a gente já observou esse cenário hormonal acontecendo, que a longo prazo pode, então, exacerbar ou piorar um outro quadro que pode estar associado ali à falta de sono. Então, quando a gente pensa em sono, emagrecimento, ganho de massa muscular, que eu acho que são os principais fatores e objetivos que as pessoas buscam um nutricionista e profissional de educação física, né? Emagrecer e ganhar massa, infelizmente, porque não é só isso que a gente pode promover, mas sempre lembrar da importância do sono, porque às vezes a gente pode prescrever um treino, uma dieta impecável, mas se ele não estiver dormindo bem, ele não vai alcançar bons resultados. Então, acho que já dando um spoiler, acho que a nossa grande missão talvez é mostrar para esses profissionais que a alimentação e o exercício vai muito além dessa parte estética, né, de emagrecer, de ganhar massa. A gente tem que ter um outro olhar mais cuidadoso quanto a isso. E o legal é realmente você entender a complexidade que é e a integração de cada especialidade, podemos dizer assim, né? Como se comunicam. Eu acho que o grande problema está quando a pessoa tenta isolar e não considerar, vou tratar apenas da nutrição e não vou pensar no sono, não vou pensar no exercício, não consegue realmente unir todos esses fatores, né? E em relação, se a gente for falar agora especificamente do exercício físico, a gente sabe que é super importante. Em relação ao horário para você fazer esse exercício físico, tem gente que fala que certo horário é ruim para o exercício, tal horário é melhor para o exercício físico. Explica um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente ou assistindo, como que funciona isso? É para todo mundo igual? Para cada pessoa pode ser diferente? Explica um pouquinho. Bom, muito obrigada por essa pergunta, porque eu acho que ela é top 1 quando a gente fala de sono e exercício, né? Será que o exercício físico realizado à noite é vilão ou é o mocinho? Vale para todo mundo ou não é uma regra? E eu costumo sempre respondê-la com depende. E isso, às vezes, não gera ali boas repercussões, porque de fato não tem receita de bolo, né? O que a literatura demonstra é que para sujeitos eutróficos, sem distúrbios do sono, sem queixas de sono, parece que realizar exercício físico à noite, em geral, não afeta o sono. Quando eles fizeram uma revisão sistemática, com meta-análise, né, com estudos bem desenhados, com rigor metodológico, eles observaram que exercícios físicos de alta intensidade, realizado 1 hora antes de dormir, parece afetar o sono, pois a gente não tem um tempo suficiente para recuperação cardiovascular. Então, durante o treino, a gente tem um aumento, né, da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, e que 1 hora antes de dormir não seria um tempo adequado para essas variáveis hemodinâmicas retornarem ao basal, para que a gente possa, então, iniciar o sono. Por outro lado, exercício físico de intensidade leve, moderada, realizado 1 hora antes de dormir, parece não afetar o sono. Um exercício físico de alta intensidade realizado 2 horas, 3 horas, 4 horas antes de dormir também parece não afetar o sono. Mas eu repito, pessoas sem queixas de sono, distúrbios do sono e que gostam de treinar à noite. Então, para muitas pessoas, finalizar o dia com exercício físico é algo bom. Faz parte de um ritual para ele. E quando a gente observa os ritmos circadianos, é interessante destacar aqui que várias
variáveis de performance, elas também exibem um perfil circadiano. E acreditem se quiser, a maioria das variáveis de performance, elas têm um pico entre 6 e 8 horas da noite, ou seja, né? Então a gente tem ali alguns estudos dizendo que fazer exercício físico à noite às vezes é ruim, mas quando a gente vai observar ali o ciclo sono-vigília, os ritmos circadianos e as variáveis de performance, a temperatura corporal central ela atinge um pico máximo no final da tarde. Então, para treinos de musculação, ganho de força, potência em exercícios cardiorrespiratórios, o final da tarde e à noite parece ser o melhor horário. Então, o que é importante pontuar aqui? Primeiro, a gente precisa conhecer o nosso paciente, cliente, aluno, entender qual é o melhor horário do dia que ele prefere treinar. Então, a gente sabe que aí entra um outro contexto, que é o cronotipo, que é a preferência daquele sujeito para realizar suas atividades de vigília e de sono. Então, existem aqueles que preferem mais realizar suas atividades no período do dia, que são considerados matutinos, outros no período da tarde, vespertinos. Então, esse é um ponto muito importante, né? Conhecer essa preferência do sujeito para a gente poder tentar ali aliar talvez o treinamento naquele período que ele prefere. Por quê? Um outro desafio para o profissional de educação física é manter uma adesão ao treinamento desse indivíduo. As pessoas são muito boas em iniciar um programa de treinamento físico, mas garantir essa adesão é muito difícil. Então, se eu aliar o horário que ele gosta de treinar com o treino, isso já vai a favor ali de uma boa adesão. Um outro ponto é, como é a rotina dele? Né? Ele acha que se ele treinar à noite, isso impacta no sono? De fato, existem pessoas que ficam mais excitadas, ficam mais atentas durante a noite. Então, talvez para esse sujeito, treinar à noite não seja o melhor horário. Talvez para ele eu vou precisar elencar um treinamento ali um pouco mais cedo, no horário do almoço. Então, ter essa compreensão do que o sujeito prefere, a percepção dele em relação ao sono é muito importante. Hoje a gente nota que as pessoas têm uma má percepção do sono. Né? Então, quando você começa a questionar sobre o sono, às vezes eles não conseguem nem responder, porque eles não estão muito atentos ao sono. Né? Então, um ponto importante eu acho que é entender o horário que ele gosta de treinar, o que impacta de fato no sono ou não, que horário que ele consegue treinar, porque hoje a gente vive numa sociedade de 24 horas, a gente trabalha, a gente não tem tempo para treinar. Geralmente as pessoas vão treinar às vezes de madrugada, então a gente tem o paradoxo aí das academias 24 horas. É melhor ser privado de sono mais ativo ou ser sedentário, ter uma boa noite de sono normal. Na dúvida, a gente costuma dizer sempre durma, mas a gente consegue encaixar o exercício físico em horários, treinos rápidos, né? Antes acreditava-se que para ter efeitos do treinamento físico, você tinha que treinar 1 hora, 2 horas, passar esse tempo na academia. Hoje a gente sabe que treinos curtos, de alta intensidade, têm o mesmo resultado. Então, essa desculpa de falta de tempo já caiu por água abaixo também. Então, acho que, em suma, primeiro, entender o horário do treinamento que funciona para você, se afeta o seu sono ou não. Se for um sujeito com diagnóstico de insônia, insônia crônica, aí é com certeza evitar exercício físico no horário da noite. Mas eu acho que ter essa compreensão do indivíduo, da rotina, do exercício, do horário que ele tem, é muito importante. E se de fato não afetar, não ter nenhuma consequência ali, a gente pode elencar no período da noite. E é claro, depois do exercício físico, ao chegar em casa, criar um ritual né, de sono ali para ir minimizando, diminuindo, atenuando aquelas respostas que ocorreram durante o treino para preparar esse sujeito, então, para o início do sono. Só para finalizar, teve um estudo muito interessante que observou que sujeitos que treinavam, então durante o treino a gente tem um aumento importante do cortisol, que é um hormônio do estresse, mas que depois do treinamento esse cortisol ele tende a diminuir mais do que os valores basais. Então ele tem uma queda muito maior quando comparado àquele dia que o sujeito não treina. Então é um importante indutor também o exercício físico nesse cenário. Né? Mas eu acho que vale esse olhar cuidadoso quanto ao sono, treino, o tempo que o sujeito tem disponível para isso. Então não tem mesmo uma regra universal, né? Eu acho que essa é a grande questão do sono, esse desafio de individualizar qualquer tipo de conduta, né? E aí, tomando isso como um gancho, a gente ouve muito falar, né? Falar aqui para o Rafael sobre essa questão,
que volta e meia saiu uma notícia, uma fruta rara lá da Índia que só está em determinada estação do ano e que custa não sei quantos R$1.000, mas que é um milagre para o sono, né? Faz todo mundo dormir bem. E aí vem essas modinhas, a gente vê isso com bastante frequência, né? Então a gente vê que volta e meia na mídia sai isso. Olha, durma consumindo tal fruta, tal legume. Suco de cereja azeda melhora o sono. Exato. O chá milagroso. Enfim, Rafael, o que na verdade tem de evidência sobre isso? Se isso é verdade mesmo ou se só é um sensacionalismo que está ali em cima para vender determinado produto? Que bom que fosse fácil assim, não é? Resolvia, né? A gente estava desempregado. Exato. Não, mas se a gente cuidaria de outras coisas, o sono estava tudo certinho, seria muito bom. Mas, como a gente já conversou, o sono é um processo muito complexo, que envolve inúmeros neurotransmissores, envolve inúmeras moléculas, inúmeros nutrientes, e somente um nutriente específico. A gente vê muito a questão do magnésio, do triptofano, né? Ou a gente vê a questão do alimento específico porque tem determinada vitamina. A gente sabe que não é tão simples. É um reducionismo muito grande quando a gente pensa em alimentação e sono. Tanto que quando a gente olha de fato os estudos, a gente percebe que esses poucos estudos que mostram que determinado alimento ou nutriente melhora o sono, são estudos muitas vezes de baixa qualidade ou de uma metodologia não muito bem planejada, muito bem pensada. Quando a gente pega bons estudos de fato, a gente percebe que boa parte dessas modinhas que a gente tem de alimento e sono, de nutriente e sono e etc., são falhos. Né, são falhos. E quando a gente pega de fato bons estudos, a gente percebe que o mais importante é aquilo que eu já falei lá no início do podcast, de preconizar uma boa alimentação. Acima de tudo, quando o paciente, o que eu como, o que eu uso para melhorar o sono? Quando a gente pensa em alimentação, o mais importante é preconizar uma alimentação saudável, bem equilibrada, bem distribuída ao longo do dia, que seja principalmente uma alimentação, digamos assim, com características da dieta mediterrânea, que nada mais é do que preconizar uma alimentação com maior consumo de frutas, de vegetais, de grãos integrais, de boas gorduras, né? E o mais importante também é reduzir ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Principalmente, né, a gente não pode colocar todos os alimentos ultraprocessados numa mesma cesta, mas principalmente esses alimentos mais condimentados, excesso de sódio, excesso de gordura saturada e gordura trans. A gente até, inclusive, Jorge e Guilherme, a gente está desenvolvendo um TCC ali da saúde pública, da nutrição, sobre alimentação e sono. Então, já trazendo um spoiler dessa review, a gente percebe que é isso. É preconizar, acima de tudo, um contexto alimentar saudável, né? E evitar alimentos, principalmente, né? Evitar uma alimentação mais baseada nesse consumo, né? Demasiado de alimentos ultraprocessados. Mas o que você acha, assim, desses suplementos que vêm vindo à tona cada vez mais? Receitas de bolo prontas, muitas vezes feitas por nutricionistas, médicos e tudo mais. Você acha que alguma dessas substâncias elas podem de fato contribuir de certa forma com o sono? Como que você vê? Falando mesmo, triptofano, 5-HTP, melatonina, magnésio, enfim. Perfeito. Guilherme, o que acontece? De fato, esses nutrientes, eles são importantes para sono. Né, triptofano é um precursor da melatonina, magnésio e zinco fazem parte ali das reações enzimáticas de produção de melatonina e tudo mais. Né? Agora a gente tem a liberação da suplementação de melatonina, né? No termo suplementação, depois a gente conversa sobre isso. Mas polêmico. Polêmico. Mas o que eu vejo, Guilherme, muitas vezes essas fórmulas, né, complexas, prontas, não levam em conta o que a Sara já falou muito bem da individualidade. Será que realmente aquele paciente está precisando de triptofano? Será que ele realmente está precisando de magnésio? Porque muitas vezes não. E se ele estiver precisando, será que é melhor eu suplementar ou organizar ali a alimentação dele para que supra isso? E o que acontece? A gente tem, na questão da medicina do sono, um olhar muito reducionista de mecanismos. Porque, por exemplo, o triptofano, ele de fato se converte serotonina, se converte em melatonina. Primeiro, ele aumentar mais níveis de melatonina,
não necessariamente é sinônimo de bom sono, porque senão a suplementação de melatonina resolveria tudo. E outra, majoritariamente, cerca de 95% do triptofano, ele é desviado para uma outra rota, principalmente a rota das quinureninas. E é uma rota, Guilherme, que quando a pessoa está usando o triptofano e aumentando a conversão para quinureninas, quando a gente pega um indivíduo obeso, com sedentarismo, com péssimos hábitos alimentares, essa rota é neuroinflamatória. Tem alguns estudos mostrando que pode ser problemática a nível central. Então, é um cuidado muito importante, porque a gente pega essas fórmulas, né, prontas. Vou colocar um monte de triptofano aqui para o paciente dormir mal. Talvez a gente vê algumas fórmulas que talvez tenham inércia, não tem um problema. Mas talvez nesses casos pode gerar um problema para o paciente. Então, não é tão simples assim, e que bom que fosse, porque seria muito mais fácil o nosso trabalho, né? É por isso que é legal a gente conversar, porque muita gente que está em casa vendo a gente não vê isso, né? Não sabe. E falando do precursor de serotonina, o que o exercício faz? O exercício entra aí tanto nessa via fisiológica mental. O exercício físico, eu costumo dizer que ele não é um remédio, né? Teve uma época que falavam que exercise is medicine, mas eu acho que os benefícios do exercício físico nunca caberiam numa cápsula, né? Mas a gente sabe que o exercício físico, ele promove aí o aumento da liberação de BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, que parece aí afetar principalmente a inatividade das ondas lentas do sono N3, então contribui muito para esse processo, consolidação de memória, melhora da transmissão sináptica. Além disso, o exercício físico, né, a gente costuma dizer que existem 3 hipóteses e teorias que justificam porque ele afeta o sono. Uma é a hipótese termorregulatória, então durante o exercício físico a gente tem um aumento da temperatura corporal, né? Mas a gente tem aí mecanismos que são ativados para a gente manter a temperatura sempre nos valores normais. Então, durante o exercício físico, aumenta meu consumo de energia, aumenta meu gasto energético, aumenta a produção de calor. O nosso corpo é muito inteligente, ele vai lançar mão de mecanismos, né? Então, o nosso sistema nervoso central vai mandar informações para a periferia, aumento da transpiração, vasodilatação, para a gente perder esse calor e manter ali a temperatura normal para que a gente consiga sustentar o exercício físico. Esses mecanismos que acontecem durante o exercício, ele parece facilitar a queda da temperatura durante a noite. Então, a gente sabe que a redução da temperatura é um dos fatores que auxiliam na indução do sono e na manutenção do sono. Além disso, esse gasto energético, né, ele também facilita o início do sono. Então, a gente tem ali a teoria de restauração de energia, né, e a teoria também de conservação dessa energia. Então, durante a vigília, a gente tem um gasto, né, energético importante, a gente tem aí um aumento de atividades catabólicas, e isso favorece também o início do sono. E aí a gente observa aí inúmeros terrorismos quando a gente fala de exercício físico e nutrição, e regras e modismos. Eu acho que a nossa missão é tentar trazer a ciência, trazer esses dados, né? Existem muitos estudos, né, que acabam vendendo bem ali o resultado, mas quando a gente vai de fato olhar a metodologia, a gente vê que apresenta vários vieses, né? Então, as pessoas acabam buscando, às vezes, informações ali rápidas, mas acabam não se aprofundando tanto, né? Então, as pessoas buscam a relação causa e efeito. Então, se eu treinar tal horário, vai melhorar meu sono. Se eu comer tal alimento, vai melhorar meu sono. Simples assim, né? Simples, mas a gente precisa ter um olhar do macro, né? A gente precisa enxergar o jogo fora do jogo. E a gente sabe que os fatores comportamentais influenciam muito o sono, né? Então, eu preciso pensar sempre no contexto das 24 horas. Como que está a alimentação dele ao longo das 24 horas? Não só antes do sono, né? Então, um suplemento relacionado ao exercício físico. Primeiro, como que está a organização dessa alimentação, pensando naquele treino e naquele resultado. Então, não posso ter só aquele olhar míope quanto a isso, né? Então, a gente precisa sempre
ampliar essa visão e ter essa conversa, essa interdisciplinaridade. Eu não consigo fazer um bom trabalho sem ter uma conversa com o nutricionista, com o médico. Então, essa escuta ativa do profissional da saúde é de suma importância. Você falando dessa questão do suplemento pro treino, né? Seria legal a gente falar um pouquinho sobre o pré-treino, né? Até porque a gente sabe que ele pode ter o seu efeito no exercício, mas também se o paciente for aquele que gosta de dormir à noite, principalmente, né? Pode atrapalhar o sono. Se ele for uma pessoa também que tem um metabolismo lentificado para certas substâncias que tem nesse pré-treino, mesmo tomando mais cedo, vai também atrapalhar o sono. Eu quero que vocês falassem um pouquinho sobre os pré-treinos em gerais e já colocando um pouquinho o nosso querido cafezinho no meio, que eu acho que vale a pena, né? Exato, e o pré-treino ele virou uma categoria, né? Eu uso pré-treino, eu não sei o que tem. Eu só uso, não, muito bom o pré-treino, me dá uma acelerada e eu faço treinar. E é uma fórmula, parece que é uma fórmula que parece até um pouquinho de bruxaria, né? Você coloca roxinho, sai fumacinha. Exato, Ou verdinho. Suco gummy, né? Alguma coisa assim. Ali. E é bom tocar esse assunto do café, né? Porque muitas pessoas também utilizam como pré-treino, cápsulas de cafeína, às vezes tem inserido no próprio pré-treino, e também muitas pessoas tomam o próprio café como pré-treino também. Então seria interessante a gente falar tanto na utilização dele pensando no exercício, quanto também no nosso dia a dia, né? Como que ele atua aí. Show, posso começar? Claro, por favor. Então o que acontece? De fato, hoje, né, a gente pode trazer essa discussão. Nenhum profissional da saúde, né, ele não pode olhar para o sono ali. Todos os profissionais da saúde, eles precisam estar atentos ao sono, e porque muitas vezes vem um paciente para mim, não estou conseguindo ter adesão ao treino. Por quê? Às vezes está relacionado ao sono. Talvez ele está conseguindo seguir a dieta, mas não está conseguindo seguir a adesão ao treinamento, que talvez era de manhã, não conseguiu acordar em tempo, teve uma noite mal de sono, não teve um despertar ali animado. Aí se frustra porque não consegue manter, interrompe. Exato, já diminui a adesão. Aí um paciente que chega para nós fazendo um tratamento para depressão, por que ele não está melhorando? Muitas vezes porque está dormindo mal e assim em diante. Quando a gente traz para essa individualidade, entra essa questão do uso, que eu trabalho muito na parte esportiva, cresceu muito o uso de pré-treinos, principalmente porque a gente conhece ali a pressão do sono, a pessoa vai ficando cansada ao longo do dia, principalmente é mais usado em pessoas que ali vão treinar no final da tarde, começo da noite, já estão cansadas, usam pré-treino. E, gente, muitos pré-treinos é 400 miligramas de cafeína. E a gente sabe que a meia-vida da cafeína é em torno de 6 a 8 horas, dependendo do organismo. Ou seja, depois de umas 6, 8 horas, a pessoa vai estar ali com metade da concentração de cafeína. Então, vamos supor uma pessoa que usa um pré-treino com 400 miligramas de cafeína, que hoje é super normal, às 6 horas da tarde, meia-noite, por exemplo, ele está com 200 miligramas de cafeína na circulação. E quer dormir, né? Tá dormir. A adenosina insistindo para entrar e a cafeína lá dormir, bloqueando. Não sei o que está acontecendo, doutor, uma insônia. E sabe o que acontece? A gente tem uma questão que foi falado sobre o metabolismo. Cada pessoa tem uma sensibilidade à cafeína. Então, eu particularmente tenho um metabolismo lento de cafeína, então se eu tomar o café eu não vou sentir nada, não atrapalha meu sono. A gente vê muito esse relato. Não é bem assim. Talvez para aquela pessoa, ela não dificulta tanto a indução do sono, mas quando a gente pega estudos que avaliam qualidade do sono, o sono fica pior. Fica um sono mais agitado, um sono menos profundo, menos reparador, prejuízo em toda a produção de hormônios que acontecem durante o sono, né? E a gente tem também aquela pessoa que, tipo assim, acordo, preciso tomar um pré-treino. Red flag, né? Porque, teoricamente, uma boa noite de sono é para você acordar revigorado, pronto para fazer exercício. Então, se você precisa acordar e já tomar também um pré-treino, é um red flag importante que possivelmente sua noite de sono não tenha sido muito boa. Com certeza. Fora a qualidade dos pré-treinos também, né, Rafa? A gente sabe que a maioria dos pré-treinos tem componentes que às vezes não exercem um efeito agudo ali. Né? O efeito agudo realmente é da cafeína. Às vezes a beta-alanina em quantidades exacerbadas que gera aquela sensação de parestesia. Então, época boas do Jack 3D, lembra? Décadas atrás. Hoje em dia não existe, ele era punk. Então o sujeito ele sente ali alterações, né? Ele sente essa coceira, ele sente o coração acelerando, então ele fala, poxa, vai gerar efeito. Agora vai. Bateu. Agora sim, né? Agora bateu, agora vai treinar. E quando a gente vai estudando ali a fisiologia, entendendo um pouco o funcionamento dos suplementos, você fala, poxa vida, as pessoas gastam rios de dinheiro sem nem saber o porquê que tá tomando aquilo. Talvez, de fato, um expresso
poderia trazer muito mais efeito do que gastando aí rios de dinheiro com pré-treinos. Sim. E aí, quando a gente fala ainda de um público específico, que são os atletas de elite, os atletas de base, a gente também entra num outro problema, né? Porque os atletas de elite, eles precisam dormir. E é um público totalmente privado de sono. Então, a ideia sempre é aumentar a duração do sono noturno, se possível, encaixar alguns cochilos ao longo do dia e a cafeína para esse público que, às vezes, se faz necessário. Porque a gente sabe que os atletas, eles têm uma base de treino impecável, uma base alimentar impecável, e às vezes o que vai diferenciar ali o primeiro do segundo colocado é uma boa noite de sono, e para algumas situações, de fato, se faz o uso ali de algum suplemento, porque é esse público em específico, e não nós, meros mortais. Sara, né? me tira uma curiosidade, tira uma curiosidade aqui em relação ao sono no atleta. Você entrou nesse meio, eu quero aprofundar um pouquinho nisso. Atleta precisa, de fato, um pouco mais de sono. E muitas vezes eles não conseguem por causa de rotina e também pelo próprio estresse psicológico mesmo envolvido, né? Principalmente próximo a competições. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de sono em atleta. Por que a demanda maior de sono, se realmente a quantidade maior de sono ajuda nesses casos e se tiver algum atleta nos assistindo, dicas para ajudar nessa questão de regular o sono para eles. Com certeza. Trabalhar o sono com atletas de elite é um desafio, de fato, porque a gente se depara com muitos desafios e com muitos influenciadores. Então, primeiro, rotina de competição e de treinamento, né? Então, viagens. Às vezes o atleta ele estuda também, além de treinar, alimentação, carga de treinamento. Então, a gente precisa de uma equipe ali por trás, da família, para poder nos auxiliar nesse processo, né? Então, os atletas, eles necessitam de 9 horas ou mais de sono. Alguns estudos até falam em torno de 11 horas de sono. Mas esse é o público justamente que dorme em torno de 6 horas de sono, né? Então, é um público muito privado, em virtude de escala de treinamento, ansiedade, pré-treino. Atividades sociais, né? Porque eles são sociais. geralmente patrocinados, né? Precisam estar em diversos eventos e tudo mais, né? Então, viagens, né? Então, alteração de fuso, jet lag. Às vezes eles treinam um dia todo e após o treino à noite, aí vai comer, vai pro vestiário e aí vai pegar ali o computador, o celular, então já vai estar sendo influenciado pela luz azul, luz verde, prejudicando ali também a liberação de melatonina, o processo normal do ritmo circadiano, o estresse e a própria falta de conhecimento do sono. Então, para muitos atletas, né, antigamente acreditava-se que era treinar bem e se alimentar bem. Então, preciso treinar Máximo, e comer sim. bem e só. Né? Então, eles não tinham muito a ideia da importância do parar e descansar. Né? Então, a gente sabe que os benefícios do exercício físico, eles vão acontecer no período de descanso. Né? Durante o treino, a gente está em débito de tudo. Né? Liberação de cortisol, aumento de respostas cardiovasculares, respiratórias. Então, a gente precisa desse momento de descanso para que tudo aquilo que foi gasto durante a vigília, pensando no atleta, foi gasto numa intensidade muito maior do que nós, que não somos atletas de elite, né? Pensando que esses sujeitos, eles vivem para isso, a profissão deles, é o trabalho deles, eles precisam sempre atingir o máximo. Então, eles têm um gasto muito mais importante do que nós, aí, meros mortais. Então, a necessidade de sono vai ser maior. Tanto que atletas, eles apresentam maiores quantidades de sono N3, que é a fase do sono responsável por esse reparo mais físico, né? Eles têm um sono REM normal, mas a primeira metade da noite é composta por grandes quantidades de sono N3. E aí, quando esse atleta não atinge a necessidade em horas de sono, isso vai impactar na performance dele, né? Tanto em termos de humor, tolerância à dor, tomada de decisão que fica alterado, o tempo de reação mais lento. Então, para um atleta da natação que precisa ouvir o sinal sonoro para cair na piscina, se ele está um pouco mais lento ali, ele já saiu em desvantagem. Isso vai custar ali o pódio para ele, né? E como que a gente pode pensar, então, em estratégias para cuidar da saúde do sono, né? Eu acho que primeiro seria esse processo de educação em sono em grandes clubes, né? Levar ele tanto para clubes de base, para atletas de elite. Então, trazer um pouco da importância do sono. Além disso, né? Incluir triagens e cuidado do sono ali com a equipe mesmo, com o fisiologista, com o preparador técnico. Então, quando
um atleta ele é contratado, ele faz uma bateria de exames para ver saúde cardiovascular, respiratória. E o sono nesse cenário? Não tem? Para a gente ver se o atleta ele tem alguma queixa de sono, se ele tem insônia, se ele tem apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, bruxismo, enfim. Né? A gente sabe que são mais de 88 tipos de distúrbios do sono. Esse atleta ele pode ter alguma queixa. E com base nessa triagem, encaminhar para o médico especialista em sono e talvez pensar ali num tratamento. Porque se eu não olhar para o sono, aquele atleta que o time comprou, ele vai ter mais chance de lesão, vai custar mais caro para ele. Então, atualmente, né, eu já vejo agora uma outra movimentação. Eu já vejo alguns atletas dando importância, comentando em entrevistas que não desempenhou bem porque não teve uma boa noite de sono. Exato. Né? Então, acho que a nossa missão é sempre trazer essa importância do descanso. Então, dormir não é perda de tempo. Se você dormir, você não vai perder ali a sua performance, muito pelo contrário, você vai estar otimizando, né? Mas a gente precisa alcançar né, esse grupo em específico. Eu posso fazer só lendo, claro. só rapidinho? Eu lembro de um clássico estudo, não lembro se ele foi publicado em 2018, que ele acompanhou praticamente todos os atletas que estavam se preparando ali para as Olimpíadas do Rio 16, e ele viu que boa parte, se não me engano, 53% tinham queixas de sono. Quando fizeram polissonografia, 1/3 deles apresentaram ali um quadro de apneia do sono. Então, problemas de sono no atleta é mais prevalente do que a gente imagina. A gente tem aquele olhar que o atleta é disciplinado, né, que vai ter uma boa alimentação, uma boa prática de exercício, mas por todos esses fatores que foram citados, muitas vezes o sono é afetado de uma maneira bem importante. E como a Sara pontuou, hoje um dos principais motivos de lesões no esporte é perturbações no sono, né? São perturbações no sono. Tanto que, recentemente, tive um atleta meu com diversas lesões recorrentes que chegou para mim, uma das primeiras coisas assim que eu percebi na anamnese, perturbações no sono e privação de sono. Né? Restrição ali bem importante do sono. Então, a gente olhar para o sono dos nossos pacientes, em especial dos atletas, por essas particularidades de necessidades aumentadas, é realmente, aquela fala, né? É inegociável. E é um grande desafio porque a gente lida também com patrocinador. Então, que horas que vai começar o jogo de futebol? Os horários eles costumam ser sempre no horário que dê uma audiência para aquele patrocinador, né? Então, um esporte mais popular vai passar a noite, né? Sim. E aí o atleta sai ali da competição, ele vai dar entrevista até ele chegar em casa, se alimentar. Então, que horas que ele vai dormir? Aí o treino dele é de manhã. Exato. Então, ele já dormiu menos do que o ideal. Né? Para atletas ali também de base, categoria mirim, a gente precisa também estimular o sono. A gente sabe que adolescentes precisam dormir também um pouco mais. Eles têm que acordar cedo, estudar, almoça, vai treinar até 10 da noite. Então, é um desafio, mas que a gente precisa mobilizar aí todo um sistema para que a gente consiga, né, trazer um pouco mais dessa importância. De fato... Entendendo a importância, Sara, eu queria fazer uma pergunta para você pensar numa situação. Final de basquete, você gosta de basquete? Não? Eu gosto de todos os esportes. Pronto, final de basquete. Olha, querendo dar 5 segundos para estourar o cronômetro, última bola, o time tá perdendo. O melhor do time, ele não teve uma boa noite de sono. O segundo melhor teve uma boa noite de sono. Para quem que vai a bola? Pro segundo melhor. Eu acho que isso resume um pouquinho o que a gente conversou aqui, né? Eu acho que essa questão é tão séria e tão pouco levada em consideração ainda, mas a gente vê um movimento, né? Recentemente teve aí uma notícia que saiu sobre o time do Palmeiras, né? Que o técnico tem trabalhado questões do sono e tem visto resultados positivos na última campanha no Campeonato Brasileiro. E aí, pensando em sono, a gente já faz a relação automática, né? Sono, melatonina, né? Então, pensando nisso, aí eu queria ouvir de vocês, também do Rafael, que pesquisa melatonina, e contar um caso curioso, né? Porque minha mãe faz acompanhamento com nutricionista, faz exercício físico regularmente, todos os dias ela é muito disciplinada quanto a isso, e ela fazia uma suplementação de creatina e foi comprar, e coincidentemente ela foi, quando eu estava na casa dela, nós fomos juntos. E chegando lá, o vendedor, né, não tinha a marca que ela utilizava, diz assim, olha, mas tem um aqui que com melatonina, a senhora vai dormir super bem, a senhora deve comprar esse aqui. Aí ela perguntou, mas por que se eu durmo bem? Não, ele começou a insistir muito, né? Então tem esse apelo aí no mercado da melatonina, a gente parece que ninguém dorme se não suplementar, né? Então, eu queria a opinião de vocês. Primeiro lembrar que... Ele achou que ia escapar dessa, você percebeu, né? Achou que ia escapar, né? Tema polêmico, a gente joga. Eu queria ver sua cara nesse momento. A gente só macia. Vai dar um close bem aí no Rafael, falar da melatonina. Então, eu queria
Eu sei que você é uma linha da sua pesquisa, melatonina, né? Então, qual o papel aí da suplementação ou se deve realmente suplementar? Perfeito. Jorge, eu vou trazer, né, até para não ficar falando horas aqui, quando eu começo a falar de melatonina vai longe, porque de fato tem um bom tempo que eu pesquiso sobre ela, e quando eu olho para a nutrição, quanto eu te falei isso há uns 2 anos atrás em alguma live, algum podcast que a gente fez, não lembro, mas eu falei, quanto mais eu estudo, menos eu vejo uma real necessidade de prescrição. E eu vejo muito problema, Jorge, dentro da nutrição, pela falta realmente do profissional buscar conhecer sobre sono. Porque só olhando, né, só escutando ou assistindo aí o podcast hoje, já vai ver que o sono é muito complexo, não é reduzido apenas à melatonina. E até a gente sabe que a melatonina faz parte, sim, ali no sono, na regulação dos ritmos circadianos, mas o sono envolve muitas outras moléculas e a melatonina, na verdade, o termo correto, que muitos chamam de hormônio do sono, não. É o hormônio da noite. Evolutivamente, ela tem um papel de sinalizar para o nosso corpo que é noite, né? Ele regulando ali o nosso estado de sono e vigília. E essa falta, eu vejo, Jorge, do profissional de nutrição, dele entender sobre sono, dele valorizar o sono, dele começar a investigar mais sobre o sono do paciente, ele vai entender que a melatonina não é a resolução dos problemas. E pelo que a gente sabe muito bem, temos guidelines mostrando isso, não há nenhuma recomendação do uso de melatonina para tratamento de insônia. Ela tem suas particularidades no tratamento de inúmeras doenças, desordens, principalmente dos ritmos circadianos, jet lag. Vem algumas propostas ali no trabalhador noturno, no idoso, ainda discutidas na criança com autismo. Tem algumas utilizações que sim vão melhorar o sono, mas de forma específica e que devemos lembrar também que a melatonina não é um suplemento. A gente tem a classificação aqui no Brasil de suplemento alimentar pela Anvisa, mas, na verdade, a melatonina é um hormônio, né? E o clássico professor Tipola Neto, grande professor. Grande pesquisador da melatonina, número 1 do Brasil e um dos maiores do mundo. Ele que inventou a melatonina. Exato. Professor Tipola. Tão conhecedor que ele é, Não, né? é um gênio, né? O professor Tipola é absurdo, assim, a gente já teve, né? Eu tive o prazer de trabalhar em alguns artigos com ele. Recentemente, eu tive uma disciplina sobre a melatonina. Eu fui lá, vou fazer justamente para conversar ainda mais com o professor Tipola. E cada vez que a gente vê os estudos, a gente observa que a melatonina ela regula dezenas, centenas de funções no nosso organismo, inclusive vários hormônios. E muitas pessoas usam, né, de forma, né, pelo senso comum, mas muitos profissionais prescrevem justamente por não compreender todos esses papéis de fato da melatonina e muitas vezes pode sim trazer algumas desregulações importantes no organismo. Né? Inclusive, a gente tem alguns estudos mostrando que o seu uso inadequado, a gente vê o uso inadequado, por exemplo, até mesmo durante o dia, aumenta o risco para diabetes pelo prejuízo na tolerância à glicose, que é um mecanismo fisiológico da melatonina noturna, mas que o uso via suplementação de forma inadequada, muitas vezes com doses elevadíssimas, que perpetua ali durante a manhã, vai repercutir negativamente no metabolismo. Né? Então, gente, muito cuidado e lembrem, para facilitar esse conhecimento, melatonina é um hormônio. Então, a gente já começa a entender que os seus papéis são muito além do sono e que o seu uso inadequado pode sim trazer problemas. E tem uma questão séria também, que as pessoas falam, não, eu vou te passar, os profissionais, né? Eu vou te prescrever melatonina porque é um tratamento natural, né, gente? Exatamente. Sinto muito dizer, Não. mas essa melatonina, ela não é natural. Natural é só a que você produz. É só a pineal produzindo, é verdade? Não é suplemento. Não é suplemento. Não é suplemento, não é natural e é um hormônio. Então a gente já quebrou alguns mitos e não é o hormônio do sono, hein, gente? É o hormônio da noite. Você viu o que ele falou? Exato. Tem mamíferos que são caçadores noturnos que têm pico de melatonina à noite, né? Exato. E dormem mais durante o dia. Exato. Então é importante salientar que é o hormônio da noite e para nós humanos, que somos seres diurnos, ele atua no nosso sono. Então é exatamente essa colocação que eu achei que foi excelente que você... E o que mais a gente se depara são pessoas usando melatonina e mexendo no celular à noite, É né? o contrassenso, né? Aí é um paradoxo. Então, o que mais a gente se depara são os sujeitos usando melatonina porque passou por algum profissional que, quando ele relatou uma queixa de sono, a primeira medida foi suplementar a melatonina, né? Então, eu costumo dizer, você quer entender o sono do sujeito?
volta a fita. A gente precisa entrar dentro da casa, do quarto do sujeito, entender como é a rotina de sono, de vigília por 1 semana, 2 semanas, antes de prescrever qualquer coisa. O nutricionista, ele também não vai prescrever uma dieta sem entender o que tem na geladeira do sujeito, que ele gosta de comer. Então, a gente precisa voltar um pouco atrás, entender esse comportamento de sono vigília, antes de sair prescrevendo, né, o que está em voga no momento. E eu lembro que, alguns anos atrás, lá para meados dos anos 2000, a melatonina começou a ser investigada no contexto esportivo como suplemento, porque a melatonina ela atua no centro de controle da temperatura. Então, para os atletas, eles estavam pensando que talvez a melatonina pudesse evitar esse aumento exacerbado da temperatura e melhorar a performance. Também não foi observado nenhum tipo de benefício adicional para a performance. E também produção de GH, né, Sara? Exato. A gente tem isso, porque a melatonina, sono, produção de GH no sono. Suplementar melatonina, vou aumentar o meu GH, ter mais performance. Exato. Não tem sentido, vê como a gente tem muita inocência, até eu nem julgo tanto como picaretagem, mas às vezes muita inocência de olhar para o mecanismo e achar que isso faz sentido. Que é uma relação matemática, né? E nem sempre a coisa é assim, né? É a famosa picuinha metabólica. Então, se a triptofano gera serotonina, que gera melatonina, se eu consumir mais triptofano, eu vou ter mais melatonina. Só que o contexto por trás disso, enzimas, transportadores, outras rotas, tudo isso influencia. E quando essa pessoa, às vezes, vai numa loja de suplemento e o vendedor ele vai explicar, ele vai mostrar essa via. Então, você fala, de fato, faz sentido. Convence, né? Convence. É o tijolinho da parede, né? Exato. Eu já ouvi isso. O triptofano é o tijolinho da parede. Então, se você repor, você está colocando tijolinho para a construção da melatonina. Isso não é real, até por tudo que a gente conversou aqui, né? E entender também que existem, assim como a gente falou da cafeína, o metabolismo da melatonina é diferente para cada pessoa. Então, ela tem efeito colateral, né? Desde pesadelos importantes até sonolência residual no outro dia. Sim. E a presença dela durante o dia também pode afetar o nosso metabolismo, né? Então, assim como ela é importante à noite, ela é importante que não esteja durante o dia, né? Então, tem que tomar também esse cuidado. E parece ter uma relação entre o metabolismo da própria cafeína. Então, metabolizadores lentos de cafeína tendem a metabolizar menos a melatonina, então tem mais efeito colateral de sonolência. Então, os estudos vão mostrar pra gente isso futuramente, mas a gente já tem muito embasamento científico para falar que deve ser levado de uma forma mais séria, podemos dizer assim, né? Fato. Acho que é importante a gente colocar isso daí. E a gente conversou tanto, né? Esse assunto tá super legal, né? E aí, eu queria que eu acho que vocês são pioneiros, são poucas pessoas da área da educação física que atuam no sono, são poucas pessoas na área da nutrição que atuam na área do sono, né? Então, eu sei que tem muitos profissionais que vão ouvir, vão assistir esse podcast, então eu queria que vocês deixassem uma mensagem especial para esses profissionais, né? Como que o sono impactou na conduta de vocês como profissionais da nutrição, profissionais da educação física, porque vocês têm feito esse trabalho aí realmente de formiguinha, de convencimento, né? Então, deixa essa mensagem especial aí para todo mundo. Perfeito. Eu acho, Jorge, que o mais importante é de mesma forma que quando nós nutricionistas começamos a nos preparar para entender a crescente da obesidade, a gente também deve se preparar com a crescente de problemas de sono, principalmente no âmbito clínico, porque hoje a gente recebe de forma super comum problemas de sono. Hoje é incomum quando eu olho, tenho um questionário pré-consulta, né? Uma das perguntas mais importantes, faço algumas perguntas sobre sono. Hoje, um pouco me assusta, ou melhor, me alerta do tipo, não, meu sono tá ótimo, porque já vira o mais atípico. Então, a gente pega estudos mostrando que mais de 50% das pessoas têm alguma queixa relacionada ao sono, cerca de 65%, se não me engano, 1 a cada 3 aparentemente com quadro de apneia do sono. Então, são condições prevalentes. Então, para você nutricionista que está nos assistindo, está nos escutando, saiba que problemas de sono vão ser cada vez mais frequentes no seu consultório, infelizmente. E saber investigar, avaliar e intervir no sono do seu paciente é fundamental, porque dificilmente você vai conseguir melhorar a saúde do seu paciente, trazer emagrecimento, como já conversamos, ou aquele paciente que está vindo buscar performance, ganho de massa muscular, também vai ser difícil se ele estiver dormindo mal. Então, nosso principal papel, pelo menos, é investigar. Não sei como manejar, não sei como intervir. Recomendar ali um médico do sono, um profissional que vai conseguir atuar nesse sentido. Mas saber investigar o sono, identificar um problema,
para profissionais da saúde, na minha visão, hoje em dia, é fundamental, assim, é inegociável. Então, o que eu tenho de mensagem, Jorge e Guilherme, principalmente para o profissional de nutrição, é realmente buscar valorizar mais o sono, entender mais sobre todo o complexo do sono e assim, com certeza, o seu trabalho também vai ser ainda mais eficiente nesse sentido e quem ganha, principalmente, é o paciente, né, com um trabalho muito mais complexo e humano. E na educação física, Sara? Bom, meu recado para os meus colegas de profissão, primeiro, deem valor à ferramenta de trabalho que vocês têm em mão, porque o exercício físico, de fato, ele vai muito além do que qualquer remédio consegue atuar. O exercício físico, ele atua em diferentes sistemas, modulando diferentes vias. Então, a gente tem uma ferramenta muito valiosa em mãos, que vai muito além da estética, muito além da performance. Eu acho que o papel do exercício físico na prevenção, na promoção e no tratamento de saúde é um papel fundamental. A gente está na linha de frente com o sujeito, né, com o paciente, com o cliente, com o aluno. Então, desenvolver uma escuta ativa, dificilmente o indivíduo vai procurar um profissional de educação física para cuidar do sono. Mas a gente que vai ouvir as queixas iniciais sobre sono. Então, durante o treino, onde eu estou ali 3 vezes na semana com meu aluno, 4 vezes, 5 vezes na semana, ele vai comentar comigo que ele começou a roncar, que a esposa está reclamando, que ele não está dormindo bem, que ele está se sentindo mais cansado. E o profissional de educação física que tem essa escuta muito mais ativa, esse olhar mais cuidadoso, ele já vai se deparar ali, bom, alguma coisa está acontecendo com o sono desse sujeito, né? E vai questioná-lo e, mediante ali as avaliações que ele pode fazer com questionários subjetivos que diversos profissionais podem aplicar ali na anamnese. Então, outro ponto é valorizar e despender tempo na anamnese, conheça de cabo a rabo o seu aluno, né? Entenda como é a rotina dele, qual é o horário que ele gosta de treinar. Então, dá para aplicar ali um questionário de cronotipo para você poder, então, estimulá-lo a ir treinar. E com base nessas informações e nessa escuta, você vai ali, então, encaminhar para um profissional especialista. Então, não precisa saber cuidar do sono, né? Mas você vai, olha, sugiro que você procure um médico especialista em sono, porque isso não é normal, isso está afetando... Tem que suspeitar, né? Saber Exato. suspeitar, né? Está afetando o seu desempenho aqui. Talvez você não está treinando bem porque você não está dormindo legal. Porque aí o aluno vai cobrar você, olha, não está funcionando o meu treino, a minha dieta não está funcionando, né? Mas a gente está com ele ali 1 hora do dia dele. E nas outras 23 horas, né? Como está esse sono? Então, um profissional de educação física, ele tem uma atuação muito ampla, a gente pode ocupar diversos espaços, né? E a gente tem que ter essa atuação interdisciplinar sempre. A gente não consegue trabalhar sozinho e pensando em medicina do sono, muito menos, porque o sono é algo, né, comportamental, é algo complexo, então necessita de uma equipe ali para poder pensar sempre numa boa saúde do sono. E agora eu queria ver com vocês a pergunta final. Quero que vocês passem brevemente uma mensagem para quem está assistindo a gente, uma mensagem que ele não pode dormir sem essa. Ai. E agora? Colocou a gente na banheira. Começa. Não, mas eu acho que assim, principalmente para o paciente, vou trazer o olhar para a nutrição, né? Então, ao meu ver, não fique procurando coisas no contexto mínimo. Pense mais no macro, né? Não pense no micro, numa ideia, qual alimento pode melhorar meu sono? Qual suplemento melhora meu sono? Qual a hora de treinar? Enfim, às vezes, questões pequenas, mas que as pessoas esquecem do mais amplo. Quero suplementar melatonina, quero suplementar magnésio. Mas é uma pessoa que está tendo uma agitação noturna, está com o celular até na hora de dormir, até que cai o telefone na cabeça. Testa, né? Então, assim, é pensar no macro, pensar no geral. Alimentação, o que eu preciso ter? Uma alimentação saudável. Tem dificuldade, procure um profissional de nutrição para alinhar a sua alimentação. A gente pensando no macro e entendendo que não é tão simples assim, quando a gente fala de sono, por exemplo, vai tornar o processo muito mais fácil e eficiente. E higiene do sono, né? Então aqui não pode faltar, Não né? pode faltar. Eu falo muito isso para o profissional, porque um bom profissional de nutrição, ele consegue atuar até certo ponto.
né? Então é sempre importante saber que o manejo de doenças do sono, perturbações do sono, é do médico do sono, né? E outros profissionais capacitados para tal. Mas o nutricionista é inegociável trabalhar a higiene do sono com o paciente, questões não... E outra, higiene do sono começa durante o dia. Então comportamentos diurnos e noturnos que vão ajudar o paciente a ter um sono de mais qualidade. Por mais que ele não tenha uma perturbação no sono, às vezes é aquela pessoa que queria dormir um pouco melhor, ter um sono mais reparador. Então trabalhar com a higiene do sono também é muito importante. Para você que é nosso ouvinte, procure higiene do sono no Google, aí já vai achar ferramentas e direcionamentos já bem bacanas para o sono. Bom, vou tentar ser sucinta, né? Mas eu acho que sono é performance em todos os sentidos. É performance no trabalho, é performance física, performance social. Então, o ser humano, ele atinge o melhor de si dormindo bem. E vou ser ousado e vou parafrasear os Beatles. All you need is sleep. Então, Perfeito. a gente precisa dormir bem, a gente precisa respeitar o sono, respeitar o exercício físico e respeitar uma boa alimentação, porque só assim a gente vai ter êxito aí em todas as esferas, né? Então, não negligencie esses importantes pilares. Olha, gente, que sensacional essa conversa, esse bate-papo, né, Gui? A gente está demais, muito cara, feliz contar com profissionais como vocês e pesquisadores, né? Então, vocês fazem ciência, então nós estamos muito felizes. A gente quer agradecer a disposição de vocês estarem com a gente. E se por acaso alguém aqui que está ouvindo ou assistindo quiser convidar vocês para dar uma aula ou para fazer uma consulta ou qualquer outra situação, onde que eles podem encontrar? Então, deixa aí a rede social de vocês para a gente poder encontrar vocês mais fácil, né? Com certeza. Bom, para quem tiver interesse, entender um pouco mais dessa relação sono e exercício físico, material, conteúdo, eu estou presente no Instagram, a minha conta é @profa.sarajampá, estou à disposição. Eu quero agradecer muito a vocês dois e ao Rafa por essa conversa valiosa e principalmente pelo espaço de trazer dentro da área do sono a importância da educação física e da nutrição. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de chegar a grandes patamares aí da medicina do sono, né? Eu costumo dizer que antes era tudo mato, a gente foi lá, né, capinando ali para a gente poder mostrar essa importância. Então eu quero agradecer muito a esse espaço que vocês estão trazendo aqui para o pessoal. A gente que agradece. Que isso. Gente, inclusive queria já aproveitar para agradecer também, porque realmente dá esse espaço, né, Sara, para nós de outras profissões falar sobre sono, mas principalmente levar essa mensagem para outras áreas é fundamental, né? Então queria agradecer pelo espaço, pelo convite, fiquei lisonjeado estar participando também com a Sara. E quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, vou passar o Instagram, que hoje é nosso cartão de visita praticamente, né? @NutriRafaelGenário. Simples, direto e é isso. Pessoal, durmam com todo esse assunto, essa conversa, essa informação, né, Gui? E a gente se vê no próximo episódio do Durma com Essa. Não percam, porque vem muito assunto legal aí de sono e saúde. Um abraço a todos. Até mais, pessoal.